Olá pessoal, queridos alunos do 8º ano, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se resguardando nesse período difícil que estamos enfrentando. Nós estamos aqui para trazer para vocês uma explicação sobre as atividades que vocês farão nessas próximas 4 semanas. Vocês já estão fazendo, as atividades que a gente tem enviado toda semana, e esse conteúdo agora vocês estão recebendo a apostila e não vai ser difícil, porque o que vai trabalhar nele vocês já viram várias coisas. Então nós estaremos reforçando alguma coisa, tirando alguma dúvida e passando para vocês aí alguma explicação do que vocês farão, nessa semana e depois as próximas aí, que será uma sequência de atividades. Então, para hoje, nós trouxemos aqui um conteúdo que vocês já fizeram atividade sobre ele. E esse conteúdo, ele é de extrema importância para fazer uma conexão com a nossa realidade atual. Então, o século XVIII foi um século de grandes transformações e que tem muito a ver com a nossa atualidade. Então, o conteúdo é muito fácil de entender e muito fácil também da gente trazer para a nossa realidade. Então, o que vocês estarão trabalhando comigo nestas próximas semanas é dentro do que nós já chamamos aí da história contemporânea, do mundo contemporâneo. E a gente vai ver que esse mundo contemporâneo, a história contemporânea é a nossa história atual, é a história mais próxima de nós. Ela começa aí do século XVIII até os dias atuais, Então, o que mudou da história moderna para a contemporânea? É o chamado antigo regime que entra em crise. Esse antigo regime, que é uma forma de governo totalmente absolutista e autoritária. E esse governo vai chegar ao fim e novos tempos se descortinam, a partir daí até os dias atuais. E qual foi, assim, o fato de extrema importância que fez mudar e entrar em crise esse antigo regime? O chamado Iluminismo. O Iluminismo, ele foi um movimento da mais extrema importância para que clareasse as ideias das pessoas e desse uma nova proposta de vida para melhorar a forma de governo, a forma de viver e de expressar da humanidade. Então, o Iluminismo foi um movimento intelectual. Então, o movimento começou nas ideias. Ele foi também um movimento cultural, porque desenvolveu muito a leitura, o conhecimento, as ciências, do século XVIII. Então, ele trouxe novas ideias, uma proposta de mudar a mente das pessoas para aquilo que era antigo, para aquilo que já estava ultrapassado, para novos horizontes, para nova forma de encarar o mundo, para um novo progresso, E é a base atual para a nossa forma de governo, para a nossa forma de expressar e de encarar o mundo hoje. Então, esse iluminismo foi um movimento que começou no século XVIII e ainda hoje tem uma extrema importância na vida das pessoas, Então, esse movimento criticou o quê? O que estava errado até então? Nós já falamos
do antigo regime que governava a Europa e governava, né, os países, a forma de governo dos países nesse período. Ele criticou, então, primeiramente, o poder absolutista do rei. Então, o rei, ele tinha um poder absoluto, um poder divino até. Então, o rei, ele tinha o domínio sobre todas as coisas, sobre todos os setores, inclusive sobre a mente das pessoas, né? As pessoas não tinham o direito de manifestar, né? De expressar a sua posição, as suas ideias, não tinham o direito de opor às ideias de um governante absolutista, né? Ele era a autoridade máxima. Os iluministas, né, também criticaram o forte domínio da igreja. Então, desde o período medieval, a igreja tinha uma influência e um poder muito grande sobre a vida das pessoas. E isso, então, segundo, né, os pensadores iluministas, isso limitava a mente das pessoas para criar, para usar o seu raciocínio, a sua criatividade, a sua inteligência, para descobrir coisas novas, porque a igreja limitava essa capacidade que o ser humano tem de inovar e de criar novas ideias, né? Criticava também o chamado mercantilismo, que era uma forma do governo absolutista deter todo o poder econômico nas suas mãos. Então as pessoas não tinham liberdade econômica, né? Toda a economia girava em torno do governo, que queria um país sempre rico, acumulando metais preciosos, exportando o máximo e importando o mínimo. Esse era o sistema mercantilista. E ele limitava a classe que queria crescer economicamente, que era a burguesia, que era uma classe que tinha já um espírito empreendedor, que queria desenvolver, mas o poder absolutista limitava essa classe, né? Então, essas eram as principais críticas que os iluministas faziam ao chamado antigo regime. E uma coisa interessante que eles faziam é que eles criticavam e propunham novas ideias, né? Porque a crítica em si, sem desenvolver uma proposta melhor, ela não faz sentido, né? É importante você, então, ao criticar alguma coisa que não está bem, que você proponha algo melhor. E os iluministas tinham propostas. Então, eles escreveram, né, enciclopédias, né, eles colocavam as suas ideias no papel, eles divulgavam em panfletos, eles conversavam com as pessoas na rua sobre as ideias que eles tinham para melhorar a vida das pessoas. Então, eles defendiam o uso da razão, né, a razão acima de tudo, o raciocínio, deixar o seu raciocínio desenvolver para o progresso da ciência. Então, toda criação, toda invenção, todo desenvolvimento da ciência, né, seja em qualquer área, na medicina, na física, na química, a igreja limitava essa criatividade, esse desenvolvimento, esse progresso. Então, eles defendiam que o ser humano é inteligente, criativo e que deveria deixar a sua criatividade e o seu raciocínio desenvolver, porque aí haveria progresso, haveriam grandes invenções, haveria um grande desenvolvimento em todas as áreas. Deveria haver liberdade econômica, que era o contrário do mercantilismo. Deixar as pessoas crescerem, produzirem, serem empreendedoras, desenvolver, né? Que era então liberalismo econômico. E também a sua liberdade em expressar. As pessoas têm o direito de manifestar, têm o direito de se opor a alguma ideia.
não aceitar tudo que o governo, né, que as autoridades colocam. As pessoas podem, às vezes, pensar diferente. Isso é uma liberdade. Também, essa liberdade de expressão entra também a liberdade religiosa. As pessoas deveriam seguir a crença religiosa da forma que elas quisessem e não imposta, né, pela a igreja da época. E os filósofos iluministas, né, os intelectuais, eles tinham o apoio da burguesia, porque a burguesia queria essa liberdade econômica, essa liberdade de expressar, né? Isso mostra então que os países da Europa que adotavam o antigo regime não iam bem, as pessoas estavam insatisfeitas com esse tipo de governo absolutista. E para que as coisas mudassem, precisava haver uma ruptura nesse tipo de governo. E a gente vai ver depois que isso vai acontecer. E foram fatos tão marcantes nesse período que, como eu já disse para vocês, vai influenciar as ideias até chegar em nós, chegar ao Brasil, e vocês vão ver que muitas coisas que nós vivenciamos hoje, na política, na forma de expressar, na liberdade, na democracia, tem a ver com as ideias dos filósofos iluministas. E eu vou mostrar para vocês uma pirâmide social da época para vocês verem como as pessoas estavam insatisfeitas e como era injusto a forma, então, de o governo absolutista fazer. Então, nós vamos colocar aqui na frente para vocês olharem a chamada pirâmide social. Essa pirâmide, ela mostra, então, o poder das pessoas em cada etapa. Lá no topo está o rei com poder absoluto acima de todas as pessoas, de todas, né, as demais. Depois, nós vamos ver que a França está dividida em 3 estados. Primeiro estado, que é o clero, que é as autoridades religiosas. O segundo estado, a nobreza, que são então a classe privilegiada, que tinha altos cargos no governo, com o rei, e eles não pagavam impostos. E o terceiro estado, que era a maior parte da população, era composta pela burguesia e o povo de um modo geral. O povo dividido em 2 grupos, sans-culottes, que eram os operários, é um apelido que eles tinham, e os camponeses. Esse terceiro estado sustentava o segundo, o primeiro e o rei no luxo que eles viviam com seus impostos. Então, segundo estado, primeiro estado não pagavam impostos e tinham muitos privilégios. Terceiro estado não tinha nenhum privilégio e pagava altíssimos impostos. Então, com isso, a gente vai ver que os países, né, principalmente a França, os países europeus, mais especificamente a França, vai gerar uma insatisfação popular muito grande e vai gerar aí uma revolução, que nós vamos ver mais à frente aí nas próximas semanas. E para hoje eu gostaria que vocês dessem aí uma olhadinha na atividade da primeira semana aí de vocês, de história. Então vamos dar uma olhadinha lá. Aí vem, né, algum conceito, que iluminismo, teocentrismo, antigo regime, que é essa pirâmide que nós vimos, né? Esse poder absolutista, e tem aí um vídeo para vocês assistirem um pouquinho mais, vídeo Iluminismo. Aí tem um site disponível, que eu gostaria que vocês abrissem e dessem uma olhada, porque vai ajudar no que eu expliquei para vocês
e abranger um pouquinho mais. E tem a atividade 1, que vai perguntar aí, né? Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Sociedade moderna é a sociedade que eu mostrei para vocês, a pirâmide ali. As pessoas estavam satisfeitas com esse tipo de pirâmide que havia, de sociedade? Aí pergunta, né? Fala para vocês recordar algumas vantagens e desvantagens de cada grupo. Então é esse que eu mostrei para vocês aí. Se quiserem, né, também no vídeo, dá uma olhadinha. E essa folhinha da pirâmide que eu mostrei, que vocês vão responder. Vocês vão colocar de cada grupo qual era a vantagem e desvantagem de cada grupo. Depois mostra, vocês vão ler o que o iluminismo representa para nós. A atividade 2 tem um texto para vocês lerem, que vai ajudar um pouquinho mais. E fala dos principais filósofos, né? Que eu não coloquei o nome deles aqui. São 4 principais. E fala aí o que cada um defendeu resumidamente. O John Locke, o Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e o Montesquieu. E depois uma pergunta aí, na atividade 3, que vai falar aí do o que um desses filósofos influenciou na nossa política hoje, o que ele criou e influenciou. Tem até um link para vocês abrirem aí. Então, assim, não é difícil a atividade, ela requer um pouquinho de atenção e tempo para vocês abrirem o link, para vocês assistirem esse vídeo e para estar dando aí uma olhadinha na explicação que eu passei para vocês. Mas com certeza o material que vocês já têm, que fez atividade, com esse conhecimento que vocês já estão adquirindo, vocês vão fazer muito bem. Eu quero que vocês façam com atenção, com capricho, desenvolvam a atividade o melhor que vocês puderem, porque assim vocês serão, né, avaliados e vocês não ficarão prejudicados. E vocês estarão adquirindo aí um conhecimento e criando mais autonomia nos estudos. Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, né? Que Deus abençoe e cuide da vida de vocês, de seus familiares, né? E estejam aprendendo, né? Com todo esse momento que estamos vivendo, tirem lições disso, inclusive, né, na forma de estudar. Então, vamos adaptar a essa forma, vamos aprender com ela e até a próxima semana, se Deus permitir. Um grande abraço para vocês e bons estudos.